Graça e paz do Senhor Jesus. Continuando hoje o estudo de Romanos, capítulo 6. Ontem nós estávamos vendo que a graça do Senhor Jesus, ela é capaz de cobrir uma multidão de pecados. Nós falamos sobre isso no capítulo anterior. E aqui Paulo começa o evangelho de Romanos, capítulo 6, dizendo assim: o que nós diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? Porque se ela cobre uma multidão de pecados, então vamos continuar pecando para que a graça sobre nós seja cada dia maior. É isso que nós vamos fazer? Paulo diz: de maneira nenhuma, pelo amor de Deus, você não entendeu nada, não é por aí, você não vai continuar pecando. Eles dizem, nós os que morremos para o pecado, você está morto para o pecado, você morreu com Cristo para o seu pecado. Como que nós vamos continuar vivendo nele? Se você morreu por uma coisa, você não pode mais continuar praticando ela, concorda? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte. Eu tinha um pastor que ele costumava dizer: tá com o bracinho para fora da cova ainda, irmão? Foi enterrado em cova rasa? Quando você for enterrado no batismo, na morte de Cristo, você enterrou a sua natureza passada, você enterrou ali o seu pecado junto com Cristo, você morreu com Ele para poder ressuscitar com Ele. Então o seu pecado morreu naquele momento do seu batismo. E ele diz assim, nós, assim por quê? Para que nós somos, né? Fomos sepultados com Ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Ele foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, nós também possamos viver uma vida nova. É vida nova. Batismo significa fim do seu pecado, fim daquele homem que você era e o começo de uma vida nova, de uma mulher nova, restaurada, santificada pelo Senhor Jesus. É lindo, né? Se dessa forma fomos unidos a Ele, nós fomos unidos a Ele na semelhança da sua morte, ou seja, se nós morremos com Ele, ou seja, nós somos unidos a Ele na semelhança da morte dele, certamente também nós o seremos na semelhança da sua ressurreição. Se você já morreu com Cristo para o seu pecado, mas você continua pecando, então você tem que revisar, você tem que rever a sua vida espiritual, porque você não foi enterrado numa cova boa, você está enterrado em cova rasa. Precisa enterrar tudo, não sobrar nada da velha criatura em você, amém? Porque nós sabemos, Paulo diz, que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado. O pecado é uma escravidão, amém? Da mesma forma que Cristo também nos leva cativos como escravos à obediência da palavra dele, mas nós fazemos isso com cordas de amor, nós fazemos isso consciente. Aqueles que são escravos do pecado, eles não têm consciência de quem eles são escravos, mas quando você aceita ser um discípulo do Senhor Jesus, você entende que agora você é um escravo de Cristo, mas não mais para o pecado, mas para a santidade. Você vai trocar de vestes sujas por vestes limpas, pois quem morreu foi justificado do pecado. Se você morreu para os seus pecados, você está justificado dele. Ora, se nós morremos com Cristo, nós cremos que também com Ele viveremos. Essa é a nossa esperança, essa é a nossa certeza, essa é a nossa confiança de que nós viveremos e reinaremos com o Senhor Jesus por meio da sua morte e da sua ressurreição. Nós também morreremos em vida para o nosso pecado e ressuscitaremos com Ele para a glória eterna. Aleluia! Pois sabemos que, tendo sido ressuscitados dos mortos, Cristo não vai poder morrer outra vez. A morte já não tem domínio sobre ele. Ele já morreu, ele já venceu a morte. Que domínio a morte tem sobre ele? Da mesma forma, ela não terá domínio sobre nós. Porque morrendo, ele morreu para o pecado de uma vez por todas. Mas vivendo agora,
ele vive para Deus. Você também. Morrendo, você vai morrer de uma vez por todas para o pecado e você vai passar a viver para Deus. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. É uma glória, é uma delícia, é uma maravilha poder viver em Cristo e ter domínio sobre o nosso pecado, porque o pecado tenta nos dominar, mas nós agora temos domínio sobre ele, porque nós não vivemos mais para ele, nós vivemos para Cristo. Portanto, não permita que o pecado continue dominando seus corpos mortais. Não permita que isso aconteça, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Você tem que aprender com Cristo a reprimir aquilo que quer te levar para a sua natureza mundana, para a sua natureza, aquela que você conhecia, que você seguia naturalmente antes de conhecer o Senhor Jesus. Não ofereçam seus membros, os membros dos seus corpos ao pecado, como instrumentos de injustiça. Antes, ofereçam-se a Deus, como quem voltou da morte para a vida. Aleluia! E ofereçam os membros dos seus corpos a Ele, como instrumento de justiça. Ofereça-se ao Senhor, ofereça toda a sua vida ao Senhor, como um instrumento de justiça para Deus. Pois o pecado não os dominará mais, porque vocês não estão mais debaixo da lei, vocês estão debaixo da graça. Aleluia! A lei e a graça, o Velho Testamento e o Novo Testamento, debaixo de qual você quer viver. Se você for tentar viver debaixo da lei, só obedecendo a lei, que você nunca vai conseguir cumprir, você vai continuar debaixo de condenação. Mas se você entrar no Novo Testamento e você aceitar pela graça e pela fé aquilo que o Senhor Jesus te oferece, então você vai conseguir viver plenamente a graça do Senhor Jesus. E então, vamos pecar? Porque nós não estamos mais debaixo da lei, mas debaixo da graça? Então vamos pecar, agora tudo é graça, agora vamos mandar ver. De maneira nenhuma. Paulo te diz, e essa palavra te diz, de maneira nenhuma. O pecado não vai ter mais domínio sobre você, ele não vai ter mais graça para você, ele vai ficar sem graça, você não vai ter prazer mais nele. Não sabem que quando vocês se oferecem a alguém para lhes obedecer como escravos, eu estou falando aqui de escravos, hein? De servo total, escravidão. Vocês tornam-se escravos daqueles a quem vocês obedecem? Escravos do pecado que leva à morte ou da obediência que leva à justiça de Deus? Debaixo de qual escravidão você quer estar? Porque debaixo de uma ou de outra você estará. Se você não é o escravo do Senhor, você é o escravo do pecado, do dominador desse mundo, daquele rei das trevas que vai tentar esconder de você a luz do Evangelho para que você não seja salvo, mas você já está começando a entender, né? Que é melhor ser escravo de Deus do que ser escravo deste mundo, né? Mas graças a Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, vocês já foram escravos do pecado, agora vocês passaram a obedecer de coração a forma de ensino que lhes foi transmitida. Paulo estava ensinando aquele povo, né? A deixar o pecado, a morrer para as coisas deste mundo e a viver única e exclusivamente para Deus, santificando-se dia após dia, vivendo debaixo da graça que lhes foi oferecida. Vocês foram libertados do pecado e tornaram-se escravos da justiça. Bem melhor ser escravo da justiça do que estar debaixo daquela lei do pecado. Falo isso em termos humanos, por causa das suas limitações humanas. Assim como vocês ofereceram os membros dos seus corpos em escravidão à impureza e à maldade, que leva à maldade, ofereçam-se agora em escravidão à justiça, que leva à santidade. Você pode escolher escravo da maldade ou escravo da santidade.
Eu já falei, de uma dessas escravidões você não vai escapar. Se você ainda não se submeteu a Cristo Jesus, você ainda está debaixo da lei que opera em nós a maldade, porque ela nos leva aos nossos desejos, aos nossos instintos, e os nossos instintos são pecaminosos. Nós somos por natureza pecadores, mas agora libertos do pecado, nós caminhamos para a santidade que está em Cristo Jesus. Quando vocês eram escravos do pecado, vocês estavam livres da justiça. Que fruto vocês escolheram então das coisas das quais vocês agora se envergonham? O fim delas é a morte. O fim do pecado é a morte. Se você obedecer a sua carne, se você obedecer só os seus instintos, só o seu pensamento, só aquilo que os seus olhos veem, cobiçam, desejam, você vai caminhar para o pecado, você vai caminhar para a morte. Mas quando você olha para Cristo, você levanta seus olhos e você começa a caminhar numa direção contrária à sua natureza, porque você vai em direção à natureza divina, à natureza de Cristo. Aleluia! Mas agora que vocês foram libertados do pecado, diz Paulo, e se tornaram escravos de Deus, olha que lindo, você é um escravo de Deus agora, deixou de ser escravo do diabo e passa a ser escravo de Deus. Eu digo que só há essas duas escravidões neste mundo, só que uma você é escravo e você não sabe. Você desconhece, você acha, é assim mesmo, é a minha natureza, eu vou na correnteza, eu vou fazendo aquilo que eu desejo, aquilo que eu cobiço, aquilo que meus olhos veem, que o meu corpo deseja. Essa é a correnteza natural e você não sabe que você está preso a uma escravidão, é a escravidão do pecado. Mas quando você olha para Cristo, olha aqui, o fruto que você escolhe leva à santidade. É só olhar para Jesus e você não vai mais conseguir ser escravo do pecado. Você vai ser escravo da santidade. Você vai ser escravo de Deus. E o seu fim, sabe qual é? A vida eterna. O fim daqueles que são prisioneiros do Senhor é a vida eterna. Mas aqueles que são prisioneiros do pecado só têm um fim, a morte eterna. Pois o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Essa frase é muito conhecida. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus, o presente de graça que Deus te dá, é a vida eterna. Em quem? Em Jesus Cristo, o nosso Senhor. Esse capítulo é lindo. Esse capítulo é claro como uma água cristalina. Você vai se submeter a Deus, ou você vai continuar sendo um prisioneiro do pecado, um prisioneiro do príncipe deste século que tenta cegar o seu entendimento para que a luz do evangelho não resplandeça na sua vida. Mas agora que você ouviu, agora que você entendeu, eu tenho certeza que você vai escolher seguir o Senhor Jesus e ser um escravo de Deus. Amém? Para a vida eterna. Amém? Um abraço e até amanhã com Romanos 7. Romanos 7 é lindo, 8 é lindo, 9 é maravilhoso. Nós vamos caminhando aqui, tá ficando bonito, né? Deixa o seu like se você gostou e passe para outras pessoas, compartilhe se você está sendo edificado com essa palavra. Eu estou sendo grandemente edificada, porque eu sou a primeira que colho, né? Eu colho os frutos daquilo que eu falo, e quanto mais eu me envolvo, quanto mais eu mergulho nessa palavra, mais eu me apaixono por ela. Apaixone-se pelo Senhor também. Um abraço e até amanhã.